Bem-vindos ao nosso Luz, Câmera, Pulsão, o nosso canal de discussão de filmes, de cinema e psicanálise, aberto aqui para vocês, hoje com o nosso filme de novembro, que foi Os Oito Odiados, um filmaço do Quentin Tarantino, né? Sobre quem, inclusive, nós já fizemos um vídeo agora há pouco, já está aí disponível no canal, onde a gente comenta algumas características do cinema de Quentin Tarantino, desse fabuloso diretor contemporâneo nosso aí, de interesse, particularmente para os que gostam de estudar a psicanálise, para os que se interessam por esse diálogo, né, entre cinema e psicanálise, entre a psicanálise e o cinema. Hoje estaremos aqui nesse vídeo falando mais especificamente sobre este filme, The Hateful Eight, Os Oito Odiados, este filme que foi, então, o nosso tema do cinema e psicanálise do último mês de novembro agora. Nós estaremos, então, pensando um pouco sobre o contexto do filme, sobre algumas questões que emergem e que a gente pode lançar uma perspectiva, uma mirada, um olhar psicanalítico a esse respeito, a respeito do filme, pensando um pouquinho neste diálogo tão rico, tão fértil, né, entre esses dois campos aí de conhecimento ou de aplicação da psicanálise a esta arte cinematográfica, né? Pois bem, o nosso filme deste mês, Os Oito Odiados, né? É um filme de 2015, dirigido, como dissemos, pelo Quentin Tarantino, e está disponível no Amazon Prime Video. Aliás, fazemos até uma ressalva agora que, inevitavelmente, os comentários que vamos fazer aqui trarão spoilers, né? Contarão algumas das sequências do filme. Portanto, se você não assistiu ainda, vai lá e assista o filme, ele está disponível no Prime Video da Amazon, né? E vale a pena nesse sentido. Há outros filmes depois também que a gente vai comentar do Tarantino, disponíveis também nos canais aí de streaming, né? Neste caso deste filme, o contexto histórico aí da narrativa, né, os Estados Unidos, né, ambientados aí após aquela carnificina que foi a Guerra Civil, ou também chamada de Guerra de Secessão, que foi de 1861 a 1865, cujo gatilho foi justamente a questão da abolição da escravidão e que deixou um saldo de mortos que chega a ser estimado em mais de 750 mil pessoas, né? Basicamente, os estados sulistas, os estados confederados se rebelaram contra os demais estados, os estados mais ao norte, né, dos Estados Unidos, que queriam, então, a abolição da escravidão, né? Essa mancha aí na cultura ocidental, essa mancha na história da humanidade, né? A ambientação, portanto, histórica é subsequente ao filme de 2012 do Tarantino, o filme anterior, que foi de Django Livre, que recomendamos fortemente que seja assistido, né? Também. É uma sequência, o Tarantino desdobra algumas indagações e algumas questões que o inspiraram, ele desdobra a partir daqui nesse filme, como ele mesmo já comentou em várias entrevistas que ele deu, né? O fato é que, historicamente falando, a guerra civil e a guerra de secessão, ela acabou com a derrota dos Estados Confederados, tá? Mas a derrota dos Estados Confederados não pôs fim à ambição escravocrata e nem ao ódio racial, muito menos ao rancor entre sulistas e nortistas. Aliás, antes, pelo contrário. E é essa questão do ódio, neste caso, este ódio racial, tá? Que vai servir de paradigma, de referência nosso aqui para discutir a questão do ódio e da necessidade do ódio, tá?
Uma primeira chave para a compreensão, portanto, do filme está nesse tema do racismo, né? Tema que é antecipado nessa sequência de abertura, né? Pelo belo contraste e harmonia dos cavalos negro e branco das cenas inicial. Olha aí, né? O branco e o preto, o branco e o negro, né? Caminhando paralelamente, né? Lembrando também que são as cores das peças de um jogo de xadrez que um dos personagens, um dos 8 odiados, que era o general Sandy Smithers, né? Personagem do filme, jogava durante boa parte do filme, estava jogando xadrez com as suas peças brancas e negras, né? Então, nesse sentido, Tarantino traz para nós, né, a sua proposta e a sua, nós costumamos dizer, uma denúncia mesmo a respeito de uma atualidade da questão racial para ser pensada, né? Na sua arte, Tarantino joga com o tempo e com o espaço, né? De uma forma magistral, de uma forma muito interessante, né? O tempo, por exemplo, em algum momento do filme, alguém, inclusive, até diz que o nome do jogo é paciência, né? Veja, o Tarantino, com seu talento, nos faz viver quase 3 horas de filme para narrar os acontecimentos de apenas um dia, né? E os acontecimentos da manhã desse dia, de quando o dia começou, são revelados só depois que o fim da tarde e o início da noite são apresentados no filme, nos primeiros capítulos, né? Uma outra carruagem havia chegado antes, na manhã daquele dia, trazendo, na verdade, o irmão daquela prisioneira e os seus comparsas com a intenção de libertá-la, tá? Faz-nos pensar assim, então, na história que muitas vezes exige que algum tempo se passe para que se possa compreender em retrospectiva os acontecimentos. E isso nos faz lembrar também a clínica psicanalítica, na qual o esclarecimento e a resolução de um sintoma tão frequentemente só poderão acontecer no só depois, ao longo do trabalho analítico, ao longo de um trabalho de investigação e de terapia psicanalítica, né? Sobre o espaço, vejam, o filme faz com que os 8, na verdade, sejamos nós também, junto com eles, espectadores, né? Porque nós somos arrastados de paisagens abertas, deslumbrantes, né? Das montanhas geladas, para dentro do armazém da Miri, né? Que pouco a pouco vai se transformando na sequência do enredo, dos diálogos, né? Tarantino é muito forte na criação dos seus diálogos, é um talento reconhecidíssimo a respeito dele, né? Aquele armazém vai se transformando num reduto apertado, comprimido, quase claustrofóbico, como um barril de pólvora prestes a explodir e que, de fato, vem a explodir, né? Portanto, uma segunda chave de compreensão do roteiro, né, está nesse talento de Tarantino de recriar os Estados Unidos da América dentro de um armazém, uma miniatura dos Estados Unidos dentro de um armazém, dentro de uma pousada, né? E que, na verdade, a nossa leitura é que ele também transporta e comprime vários aspectos da nossa contemporaneidade global, né, num reduto pequeno, num reduzido cenário, né? Portanto, o roteiro, é claro, é uma ficção. Ficção, porém, que garante sua atualidade, sua pertinência, né, ao fazer muitas analogias com as tensões sociais e políticas atuais, presentes na nossa contemporaneidade, desde os tempos, né, do colonialismo escravocrata europeu, né? Ah, Nesse sentido, então, que nós estamos falando, vejam aí como que as cenas vão ficando comprimidas em contraste, né? Com toda essa amplitude aí das paisagens abertas, né? Como nascem os odiados? Quais as raízes do ódio, né?
O filme traz 8 personagens principais que, em comum, têm esse potencial de serem todos detestáveis, todos são odiáveis, primeiro e antes de tudo, pela sua capacidade de frustrar as nossas demandas por heróis. Né? Na verdade, talvez um dos personagens, um nono personagem, né, que é o cocheiro da diligência, o Obi, né, seja mais bonzinho, seja mais pacato, não se envolve naquela mortandade, daqueles tiroteios que vão se seguir. Mas todos os demais escancaram diante de meus olhos, mais cedo ou mais tarde, algumas características que eu não gosto de pensar que também estejam em mim. Né? Acontece que, na verdade, a psicanálise revela que o ser humano é este ser pulsional. Né? O eu adulto vai se tornando apto para a vida na cultura, para a vida na civilização, a partir do seu desenvolvimento do desenvolvimento da sua capacidade de renúncia às pulsões, tanto as pulsões agressivas como as pulsões eróticas. Né? Precisam ser contidas, precisam ser moduladas, moderadas, né? Precisam ser adiadas. Por isso, Freud fala de uma renúncia pulsional como um alicerce, como uma matriz, né? Que possibilita a existência de uma cultura. Né? E em nossa tarefa de conviver na sociedade, conviver na cultura, entretanto, sempre existirá um resto, uma porção não dominada, né, pelo eu, e é este resto um potente combustível para a ambivalência, para o conflito, para a possibilidade de que o ódio ao mesmo objeto amado se estabeleça toda vez que se impõe ao ser humano a tarefa da convivência. Né? É o que Freud nos fala na Introdução ao Narcisismo de 1915. Né? Então, portanto, uma das primeiras chaves aí para entendermos o ódio é justamente essa questão do narcisismo. Né? Do estado em que viemos ao mundo, do estado do bebê humano, que é chamado de um narcisismo primário, absoluto, original, né? Nós vamos desenvolvendo pouco a pouco a capacidade de investir no outro, né? Aquela libido, aquela energia de natureza de ligação, de sexualidade, de ligação com o outro. Né? Nós vamos investindo no outro, né? Fazendo uma parte dessa libido narcisista, voltada para si mesmo, também passar a ser uma libido objetal, uma libido da relação com o outro. Né? Porém, basta que surja o amor ao objeto, o amor ao outro, para que o eu narcisista infantil sinta diminuído o seu poder e comece a engendrar forças para recuperá-lo. Né? Então, esse é um dos aspectos importantes de podermos entender a natureza da ambivalência em toda relação amorosa, em toda relação de investimento afetivo. Tá? Uma segunda fonte de ódio está justamente no medo do diferente, daquilo que não é semelhante a mim, aquilo que não é meu espelho, né? Que me faz odiar o não familiar, o diferente, né? O que me parece estranho, como já dizia, né? Como o Caetano Veloso, Narciso acha feio o que não é espelho. Né? Portanto, culpa, medo e ódio retornam do recalcado, porque isso tudo fica sedimentado em regiões profundas do nosso psiquismo ao longo da infância, né? Mas também emerge a partir do isso inconsciente, do id inconsciente, para retroalimentar mais ódio, e aí o ciclo vai se prosseguindo infinitamente. Né? É o que vemos no filme, quando o general negro odeia, né? O general branco odeia negros, né? O major negro odeia brancos, odeia o general a ponto de assassiná-lo depois de ter também assassinado seu filho. A Minnie, a dona do armazém, é uma negra que odeia mexicanos, né?
até os cães passaram a ser permitidos dentro do seu armazém, mas os mexicanos não. E por isso no filme abundam ofensas raciais. Se usa muito a expressão nigger, que é muito ofensiva, que como já é denotado até no filme, bastante pejorativa, bastante depreciativa, discriminadora, desde esses tempos aí, né? E o filme superabunda, vamos dizer, desse tipo de situações, né? Portanto, culpa, medo e ódio vão se multiplicando, vão se mesclando, vão fazendo com que o desenrolar e a descarga se dê através das formas agressivas, hostis e de ódio, né? Uma outra poderosa fonte de ódio que não se origina na nossa história individual, né, nesse retorno aí do recalcado, procede, entretanto, de uma instância psíquica mais profunda, tá? O isso, que é esse compulsional, irrefreável, esse constitucional, inexorável, presente no animal humano, né? Esta sede que Freud, lá em O Eu e o Isso, quando ele apresenta essa segunda tópica, ele vai falar que é a sede em nós de poderes ingovernáveis, né? E aqui nós estamos nos referindo, e Freud se refere, ao papel da herança herdada transgeracionalmente. Tá? A esquemas transmitidos filogeneticamente, a ódios, a fontes de ódios ancestrais, passionais, que existem no ser humano desde o seu nascimento. Tá? Freud se viu obrigado a reconhecer, né? À medida que ele foi descobrindo que a compulsão de repetição não era apenas um fenômeno clínico observável, como ele fala lá em Repetir, Recordar e Reelaborar nos escritos técnicos. Tá? Freud começa a entender e começa a suspeitar que a compulsão de repetição, na verdade, seja uma propriedade estrutural de todas as pulsões humanas, né? E nesse sentido, e é neste momento, portanto, né, que Freud vai colocar a sua ênfase, né, nessa parte do ser humano que vai além do princípio do prazer, que desacata o princípio de prazer. E isso resulta, inclusive, na reformulação da própria anatomia da psique humana, né, na chamada segunda tópica, como vai acontecer. Havia a necessidade de um lugar para isso outro, para essa fonte, e não é à toa que os observadores, se você prestar atenção nos textos de Freud, nas obras de Freud, não é à toa que nos seus textos de final de vida, como compêndios de psicanálise, como construções de análise, como análise terminável e interminável, tá? Freud voltou muito a sua atenção para essa disposição constitucional herdada, inata da psique humana, do animal humano. Né? Em Os Oito Odiados, isso fica ilustrado quando o filme mostra que uma motivação passional, uma motivação sanguínea, né, o sangue que unia um irmão à sua irmã, antecedia os motivos de todos que chegaram ao armazém da Minnie, né, e ficaram confinados por causa da nevasca. Temos, então, que a motivação primeira, que foi revelada no Só Depois, lá no capítulo 5, né, estava todo o tempo presente, só que mais embaixo no porão. E é nisso que nós falamos de uma bela e interessante analogia, de uma interessante alegoria, né, com o nosso isso-ide inconsciente, o porão, digamos assim, do nosso psiquismo, né? O laço de sangue que unia os dois irmãos. Tá? Alguns estudos científicos, inclusive contemporâneos, corroboram muito, dão força, né, a essa proposição de Freud. Tá? É interessante, por exemplo, que bebês, as reações dos bebês, e quando eu estou dizendo bebês, esse estudo, por exemplo, apresentado, é um estudo multicêntrico, publicado, mostrando que as reações dos bebês de 7 meses de idade, né,
confiam mais, os bebês confiam muito mais em pistas dadas pelo olhar de uma mulher adulta da mesma etnia que o bebê do que adultos de etnias diferentes. Tá? É muito interessante, muito rico, muito forte nesse sentido, essa constatação, porque aos 7 meses de idade já há possibilidade de reconhecimento, né, de uma etnia, da sua própria etnia, e a confiança, o vínculo se dando de forma diferente. Tá? Neste sentido, tá? Vale a pena a gente pensar que essa bagagem hereditária, é uma ressalva que a gente faz, ela não dá, entretanto, a palavra final, tá? Ao contrário, ela aumenta a nossa responsabilidade como adultos, como pais, como terapeutas infantis, como educadores, tá? A nossa responsabilidade em ensinar e a cultivar a confiança, o respeito, o vínculo para com o diferente, tá? É o que outros estudos, como esse aí que a gente está apresentando, né, parecem sugerir. Crianças que conviveram precocemente na vizinhança com diferentes etnias têm respostas neurais diferentes. Mais tarde, esse é um estudo à base de eletroencefalografia, tá? Tem respostas diferentes do que as crianças que só conviveram com adultos e vizinhos da sua própria etnia. Estão mais aptos a não se amedrontarem, a não se angustiarem, a não estranharem tanto quando elas foram precocemente incentivadas a conviver com diferentes etnias. Interessante podemos pensar a esse respeito, portanto, não é mesmo? Coisas assim bastante interessantes e que fazem com que a gente retome as bases, as conjecturas, as intuições de Freud, hoje com conhecimento, portanto, já neurocientífico, com estudos de ponta, podendo nos trazer subsídios, nos trazer confirmações, né, digamos assim, a este respeito, né, a respeito das hipóteses freudianas. Né? Lá no seu O Mal-Estar na Cultura, Freud se apoia no antagonismo inevitável entre esses dois princípios, né? Entre esses dois grandes grupos pulsionais, Eros e Thanatos, pulsões de vida, pulsões de morte, né? Que já foi demonstrado por ele lá atrás, além do princípio de prazer, né? Eros seria esta libido a serviço de reunir, juntar, formar o mais complexo a partir do mais elementar, do elementar mais simples, né? E graças a Eros nós temos esse potencial de laço social. Somos capazes de nos associar em sociedades, em fraternidades, né? Estar em civilização e cultura nos torna, de fato, melhor equipados para enfrentar as agruras, né, as intempéries, as situações da natureza. Né? O problema é que, uma vez formado o nosso grupinho, a nossa fraternidade, o nosso grupinho de amigos, o nosso condomínio, né, nós escolheremos, inevitavelmente, nós recortamos e escolhemos quem é o outro, quem é o estranho, quem é o potencialmente odiável. Né? Isso se passou, e Freud fala lá no Mal-Estar à Cultura, com o amor universal do cristianismo em relação aos não-cristãos, por exemplo, nas cruzadas medievais. Né? Assim funciona a lógica paranoide das nossas bolhas nas redes sociais, aquele que não está comigo, está contra mim, aquele que não comunga daquilo que eu penso, eu preciso perseguir, eu preciso cancelar, tá? Há sempre essa tensão, uma tensão estrutural do ser humano na raiz de vários aspectos das nossas convicções ideológicas, políticas, religiosas, em várias das características de estabelecimento de laço social, das nossas escolhas amorosas, né? A vida em sociedade, na cultura, traz esse mal-estar inerente, estrutural, inevitável. O ódio ao semelhante, que é semelhante a mim, porém diferente de mim, sempre é uma possibilidade.
Assim nasce o que Freud vai chamar de narcisismo das pequenas diferenças, né? Ele mencionou espanhóis contra portugueses, alemães do norte contra alemães do sul, escoceses e ingleses, tá? Assim nascem também as questões de demarcação de território, né? A demarcação de territórios precisou ser proposta no armazém da Mini em certo momento do filme, né? Não foi, entretanto, de muito valor para evitar conflitos, né? Isso nos faz lembrar que, desde o século XVIII, XIX, e especialmente após a Primeira e Segunda Guerra Mundiais, muitos países e estados modernos tiveram suas fronteiras demarcadas artificialmente, desconhecendo etnias, histórias, nacionalidades. E o preço dessa imposição foi muito caro, e tem sido muito caro, né? Porque, pressionado por essa compulsão expansionista, essa versão geopolítica da antiga pulsão de apoderamento infantil, o sapiens, o Homo sapiens, sempre tende a se sentir confinado num armazém da Mini, né? Essa foi a alegação de Hitler para invadir a Áustria e para fazer o seu expansionismo. A raça ariana precisaria de um espaço maior, de mais área territorial para florescer, para crescer com mais conforto, né? Então, vocês imaginam, ainda mais hoje, que neste mês agora de novembro, nós completamos, já atingimos a marca inédita de sermos 8 bilhões de sapiens vivendo neste planeta, né? E é desse caldeirão de ambivalências, tensões e conflitos inerentes à vida de sociedade que emergiu, inclusive, a necessidade da lei, né? Que na nossa civilização, a lei é este terceiro, é este mediador entre o meu eu e o meu objeto de desejo, que opera uma função de corte, né? Entre o que eu desejo para mim, que o outro também tem o direito de desejar para si, né? No filme tem uma passagem interessantíssima, onde o personagem, o Oswald Mowbray, né, fala sobre a prisioneira Daisy Domergue, né, sobre a diferença entre justiça e justiça de fronteira, e alertando-nos justamente que a justiça de fronteira é essa justiça com as próprias mãos e é a volta à barbárie, né? É uma passagem interessante, muito, muito interessante do filme, tá? Nesse sentido, entretanto, a gente tem o contraste e o problema da insuficiência e da impotência da lei, muitas vezes, né? Também está exemplificado no filme daquela passagem em que o major negro incita o ódio e a indignação do general branco até o limite da passagem ao ato. E após assassiná-lo, né, sente-se seguro dentro da lei. Afinal, todos viram que o general tinha pego a arma primeiro, que ia atirar no major, né? E ele, o major, estava apenas se defendendo, sendo que, na verdade, ele mesmo havia provocado a indignação, ele mesmo havia provocado a fúria, e ele mesmo colocou a arma ali, perto do general, e ele mesmo incitou o general ao ódio, ao contar com detalhes sórdidos e sádicos a tortura que ele, o major negro, havia submetido o filho do general antes de o matar, simplesmente porque ele era filho de um general branco, comandante de tropas sulistas, portanto, comandante de tropas escravocratas. Então, nossas redes sociais mostram também essa impotência e essa limitação da lei, né? Tornam-se facilmente, já se tornaram espaços de lixamento virtual, imediato, sem qualquer repercussão, né? Vale a justiça de fronteira nas nossas redes sociais. E é um grande desafio, porque como que vamos contemplar ao mesmo tempo a necessidade de marcos legais e de responsabilização nas redes sociais? Como que a gente vai contemplar isto com a liberdade de expressão, né? A necessidade de preservar, de proteger a liberdade de expressão? Grande dilema, grande dificuldade dos nossos tempos, né? Nisso tudo, então, estamos falando que vivemos, como fala aquela parábola conhecida, antiga, que é o dilema dos porcos espinhos, né? O dilema novamente, entre essa libido narcisista, essa libido objetal, tá?
né? Os ódios duram mais do que os amores, os espinhos são mais facilmente lembrados que o calorzinho do corpo do outro, né? É aquela situação em que eu preciso, numa noite gelada, chegar próximo do outro para pegar um pouquinho do calor do corpo dele, mas se eu chego perto demais, ele também é um pouco espinho como eu, ele vai me espetar e eu vou espetá-lo, né? Como resolver esse dilema, né? Quantas das nossas certezas ideológicas, quanto das nossas hostilidades no trato com as questões políticas são movidas a essa necessidade compulsional, constitucional de odiar, né? Freud já nos havia alertado que nós, na verdade, amamos odiar, mesmo que sem qualquer razão, mesmo que por nenhuma razão, né? Essa também é a opinião de Reinaldo Lopes, do seu livro, um livro que eu recomendo a leitura, Homo Ferox, né? Um recorrido, uma pesquisa, uma investigação histórica acerca das origens da violência humana e o que fazer para derrotá-la. Nós vamos colocar essas referências bibliográficas que estamos mencionando aí no link embaixo, depois para vocês poderem, quem tiver interesse, poder colocar, né? Buscar. Nesse sentido, então, nós estamos falando sobre essa natureza pulsional, compulsional humana. Vamos falar um pouco também sobre a libido, não somente sobre o ódio, tá? Essa necessidade que existe também das nossas pulsões eróticas, das nossas pulsões de vínculo, das nossas pulsões afetivas, eróticas, tá? A pulsão precisa investir, ela precisa descarregar, ela precisa encontrar o seu objeto, né? E ela investe, né? E aí nós vamos estar falando sobre um problema que é a chamada impostura do objeto, tá? Vejam bem que interessante. Nos Oito Odiados, os documentos que o John Root, o caçador de recompensas, que estava o tempo inteiro algemado, né, a prisioneira, os documentos que ele portava confirmavam que ele estava investido da função de caçador de foras da lei, tá? A carta, a suposta carta de Abraham Lincoln, investia o Major Negro de um valor, de uma proteção. Tinha um valor qualificado do seu qualificador do seu destinatário, né? E enquanto significante, esta carta, né, de valor investido, de grande significado, que o seu detentor teria poder, né, nos faz lembrar o conto do Edgar Allan Poe, a carta roubada, do Edgar Allan Poe, este conto, inclusive, com o qual Lacan escreve um seminário e é o que abre os seus escritos, né? Pelo menos na versão brasileira dos escritos de Jacques Lacan, tem um seminário famoso, conhecido, a respeito do conto A Carta Roubada, do Allan Poe, né? Mas um sério problema, então, e que o filme vai trazer para nós, começa justamente com esse fato de que este objeto investido de um valor, investido de um afeto, investido de uma qualificação, não raramente se revela impostor. Isso está na raiz de muitas frustrações e até de tragédias nas escolhas amorosas, porque investimos alguém que pode não ser aquilo que realmente eu penso estar investindo. Eu posso estar investindo naquilo que eu penso, que eu imagino estar presente como qualificativo no outro, tá? Saindo do campo da relação interpessoal, vamos para o campo social e político. Numa democracia, o mandatário de um cargo eletivo está investido de uma função, de um papel, de um poder ao qual ele tem que corresponder. Ele não teria o direito de renegar o papel, o investimento que foi feito, a expectativa que lhe foi outorgada, né? Ele não poderia trabalhar contra a cultura, contra o direito, contra a civilização, contra as instituições, né? Que dilema, né? Que dificuldade, que aspecto importante está se abrindo aí para a nossa reflexão a partir do filme, né? Nesse sentido, porque o filme a gente disse, né, que é um desfile de anti-heróis, né?
E agora nós podemos observar que é um festival de investimentos, tá, em personagens impostores. Tá? É um general que perdeu a guerra e o filho, mas não a dignidade com que ele pensa que ainda está investido. Tá? É um major de histórico duvidoso, tá? Um carrasco que não é carrasco, um falso vaqueiro que estaria a caminho candidamente de passar o Natal com a sua mamãe e, na verdade, era um dos assassinos, né, que estavam ali de tocaia na armadilha montada, né, para libertar a prisioneira, né? Um xerife que até o final do filme a gente não tem como saber e como ter certeza se ele é ou não um xerife, e até essa carta fake do presidente Abraham Lincoln para o major, né, Warren, né, para o major, dando a eles uma prova de intimidade, de reconhecimento, e por isso todo esse valor. Né? O filme, então, ele vai propondo e ele vai superpondo essas camadas de tensão, de impostura. O filme propõe um movimento pendular, sempre pendulando entre a mentira, o mito, a impostura, um desafio intenso proposto por essa dialética entre as realidades psíquicas, a realidade interna, né, e a realidade objetiva externa, que Freud chamava de realité, né? Realidade exterior. Né? O problema prossegue com as nossas escolhas amorosas, com as nossas escolhas éticas, com as nossas escolhas identificativas, as nossas escolhas ideológicas. Tá? Um grande bordão que existe no senso comum, esse conflito entre paixão e razão, né? É uma falsa dicotomia, porque, né, a psicanálise demonstrou que não há nenhuma ideia, nenhuma forma de pensar sem um afeto, sem uma qualidade a ela ligada. Né? Uma ideia, a gente acredita numa ideia porque gostamos dessa ideia, e vice-versa. Nossas convicções ideológicas podem ser, e frequentemente o são, investidas passionalmente. Né? E elas passam a ser apenas argumentos, muitas vezes, a respeito, então, da nossa possibilidade, então, de estarmos odiando o outro, agora com argumentos, com uma lógica, com uma defesa de um argumento ideológico, de um argumento político, um argumento de outra natureza. Tá vendo? Diante desse conflito, caminhando para o final da nossa reflexão, a gente pergunta que recursos nós teríamos para sanar ou pelo menos para minimizar os riscos, né, e potenciais prejuízos desta nossa trágica condição humana, né? Já que estamos inevitavelmente destinados, estruturalmente propensos a investimentos e ódios, a amor e ódio, amores e ódios. Né? Como a gente poderia estar nessa trágica condição humana, como a gente poderia minimizar os impactos disso? Né? Isso me faz recordar Hannah Arendt, né, no seu clássico A Condição Humana, que eu recomendo também a leitura, vamos estar mencionando aí na bibliografia. Uma passagem interessante esse filme me fez recordar, né, da Hannah Arendt, desse A Condição Humana. Ela fala lá pela frente, depois de explorar, de pensar um pouco sobre o ser humano, ela vai falar sobre dois requisitos, digamos assim, né? E duas características inevitáveis, duas características incontornáveis da condição humana, da vida humana, seja o indivíduo, seja a vida em sociedade. De um lado, a irreversibilidade do passado. O mal feito no passado não pode ser revertido, não pode ser desfeito. Né? E, por outro lado, a imprevisibilidade do futuro. Mesmo que se reconheça que o mal foi feito, não há garantias, não há como prever se ele vai ou não se repetir no futuro.
para a irreversibilidade do passado e para a imprevisibilidade do futuro, a análise diz-nos que haveria apenas duas possibilidades de atuação, de minimização desses riscos. Né? A irreversibilidade do passado poderia ser contida, anulada, poderia ser sublimada pela nossa capacidade de perdão em relação ao mal feito. E a imprevisibilidade do futuro, o remédio, né, seria a capacidade do ser humano também, que ele tem, de cumprir promessas. Capacidade de perdão em relação ao passado irreversível, capacidade de cumprir, confiar na capacidade de cumprir promessas em relação a um futuro imprevisível. O que vocês pensam? Será tão fácil assim? Será tão garantido assim? Como anda a sua, né, confiança nessas duas potencialidades humanas diante dessa situação trágica na qual estamos irreversivelmente, né, envolvidos e condicionados, né? Como faremos? É uma pergunta que se abre, né? O fato é que este filme, né, ao contrário de Bastardos Inglórios, ao contrário do Django Livre, esses dois filmes do Tarantino, filmes que terminaram bem, que tem um final, vamos dizer, feliz. Tá? Os Oito Odiados é um filme que termina mal. É um filme que assinala e que não contorna algo que é desta ordem do trágico, do irremediável, do irreconciliável, do que talvez não tenha realmente a possibilidade de remédio, de contorno, de solução. Tá? No final, nas sequências finais do filme, o Major Warren e o xerife Mannix, né? Um homem branco e um homem negro, né? Que nos remete aos dois cavalos, ao cavalo branco e ao cavalo negro, que começa o filme, ou seja, o filme está terminando da forma como começou. Né? Eles estão como cúmplices na execução por enforcamento, justiça com as próprias mãos, da prisioneira. Né? E o fazem com requintes de sadismo, fazem isto rindo, os dois, fazem isso com os olhos pregados na prisioneira, na mulher se asfixiando enquanto com a corda no pescoço, e eles a ergueram, né, acima do chão, gozam sadicamente com a cena, ainda diz, aguente firme, Daisy, eu quero assistir. Né? Ou seja, vamos pensar algo aí, vamos deixar combinado, gente. O ódio racial, a homofobia e a misoginia, por exemplo, são hediondos e isso não se discute, ponto. Por outro lado, negro e branco juntos e cúmplices fazem dessa sequência final uma denúncia tarantinesca, uma denúncia do Tarantino. Né? O identitarismo não assegura imunidade contra a desumanidade, contra o sadismo e nem contra o mau caratismo. Não é por pertencimento a um grupo que você se verá imunizado contra aquilo que você pode acusar no outro e no outro grupo. Tá? Algo para pensarmos, sim, nesse sentido. Tá? No final do filme, todos morrem. Né? Na verdade, o filme termina com esse Major Warren e o xerife Mannix ainda vivos, mas nós não sabemos se eles irão sobreviver. Eles chegam a falar, nós vamos morrer, né? Por causa dos seus graves ferimentos, gravíssimos ferimentos. Né? Morreram todos, até o último homem. E isso nos faz pensar justamente na mesma expressão que Freud faz no final, nos parágrafos finais do Mal-Estar à Cultura, quando Freud diz que a nossa época merece talvez um interesse particular justamente com relação a isso. Né? Hoje, os seres humanos levaram tão adiante o seu domínio sobre as forças da natureza que, com o seu auxílio, lhes será fácil exterminarem uns aos outros, exterminarem-se uns aos outros, né, até o último homem. Eles o sabem,
e daí resulta boa parte da inquietude contemporânea, da sua infelicidade, do seu caráter angustiado. Com essas palavras, Freud termina o mal-estar na cultura, né? E o dilema, portanto, dos porco-espinhos prossegue, né? Afinal, esses armazéns, essas pensões da Mini, em que nós nos refugiamos em nossos condomínios, nossas reuniões de condomínio, nossos engarrafamentos de trânsito, nossos grupinhos de WhatsApp, nossas bolhas das redes sociais, todos somos odiáveis em potencial, todos podemos odiar e ser odiados, né? Como já comentamos no vídeo anterior, do que a gente falou mais sobre o cinema do Tarantino, no divã do Tarantino, quem se deita somos nós. Quem se deita no divã de Tarantino é você, e sou eu que assistimos os seus filmes, não os personagens dos seus filmes, né? E nessa hora, então, a gente deixa com você suas reflexões. O que esse filme te fez pensar, né? O que esse filme gerou em você de reflexão? Vamos conversar a respeito. Coloque seus comentários, faça suas sugestões, né? Suas associações serão bem-vindas, né? Coloque aí, compartilhe conosco suas ideias, né? E participe conosco desse nosso projeto. Isso era o que a gente queria falar sobre esse belíssimo filme, premiadíssimo filme, né? E fica aí o convite para que agora, em 2023, nós continuemos juntos nesse projeto Luz, Câmara, Pulsão, encontros de cinema e psicanálise, agora sendo retomados num formato híbrido, podemos contar com o apoio da Associação Médica de Londrina para a utilização dos seus equipamentos de transmissão e do seu auditório ali no espaço cultural da Associação Médica. Iremos notificar, iremos compartilhar a esse respeito, iremos divulgar previamente, né? E fica o convite. Até lá, siga-nos aí nas nossas redes sociais. Estamos aí aguardando a sua contribuição, né? Uma excelente reflexão para vocês, um grande abraço, até o próximo filme. Tchau, tchau, gente.